eu aproveitar que a gente está falando sobre isso, né? Eu queria entrar com você nessa coisa da Clivo, né, cara? A gente já tangenciou a Clivo algumas vezes aqui. Conta para nós, o que você está fazendo hoje? Cara, qual que é hoje... sabe a pirâmide de Maslow? Que ficou famosa e tal, que a gente fala quais são as necessidades mais importantes do ser humano. Necessidades mais fisiológicas e tal. Para mim, a necessidade mais básica do ser humano é saúde. Saúde, sem dúvida. Sem saúde, você não consegue estudar. Sem saúde, você não consegue empreender. Para mim, as duas coisas que podem mudar um país são empreendedorismo e educação. Se a gente tivesse empreendedorismo e educação, possivelmente o país estaria numa outra realidade. Algo que fosse de fato aplicado, as pessoas conseguirem fazer com que os outros gerassem emprego. Puta, isso para mim é game changer. Só que quando você olha para a realidade Brasil, a gente está um passo atrás. As pessoas não têm saúde. A gente tem uma parte relevante da população brasileira que é portadora do que a gente chama de doenças crônicas. 40% da população adulta brasileira é portadora de pelo menos uma doença crônica. Eu estou falando de diabetes, eu estou falando de hipertensão, eu estou falando de colesterol alto. Isso sem contar a saúde mental, doenças de saúde mental. Saúde mental também entra. Também entra nessa conta. Também entra. Depressão está aí dentro? Depressão está aqui dentro. Tá. Olha que loucura. Esses 40% representam 80% do custo. Então eu estou dizendo que a minoria, esta minoria, é a maior usuária do sistema de saúde. Nós somos saudáveis. A gente custa X para o sistema de saúde. Uma pessoa que é portadora de doença crônica, em média, ela vai custar 6,6 vezes mais. Então, encarece. Mas não encarece porque a pessoa tem doença. Porque a doença não deixa a pessoa mais cara. O que deixa a pessoa mais cara é você não dar a estrutura que ela precisa. Uma pessoa saudável, ela tem um problema, ela vai no hospital, ela é diagnosticada, ela toma um remédio, ela faz os exames que precisa fazer e está tudo resolvido. A pessoa que é doente crônica, ela é doente 24 horas por dia. Todos os dias. Não tem folga. Então, eu tenho dúvidas. Eu tenho inseguranças o tempo inteiro. E não existe nada que me ajude a tirar essas dúvidas. Se eu tomei uma dose de insulina errado, o que eu faço? Se eu esqueci meu remédio de hipertensão, o que eu faço? Eu tomo 2? Eu só tomo no dia seguinte? Qual consequência isso me traz? Resumo da ópera. Essas pessoas chegam aí no hospital várias vezes por dia. Eu já peguei paciente que ia no hospital todos os dias. O hospital é 10 vezes mais caro do que você ir num médico, sabe? Então, o que a Clivo fez foi criar uma camada para ajudar essas pessoas. A gente empodera essas pessoas. A gente educa essas pessoas a saberem se cuidar. E eu começo do básico. Eu pego, faço um vídeo com as pessoas e falo assim, abre aí sua geladeira, me aponta o carboidrato. A maioria das pessoas não sabe o que é um carboidrato, o que é uma proteína. Isso porque ele falou que o sócio dele que faz os pitches, né? Não, total. Imagina o que é esse pitch desse cara, pitch, né? do sócio Irmão, dele ele tá falando aqui e eu pensando exatamente nisso. Falei, cara... Então, imagina só que quando você começa a investir nessa área, você começa a reduzir drasticamente o custo dessas pessoas. Você começa a aumentar a saúde dessas pessoas e você começa, cara, desequilibrar todos os problemas que nós temos hoje no sistema inteiro. Porque eles se retroalimentam, né? Eles se retroalimentam. Você começa a dar mais saúde. Você sabe quantas pessoas hoje são inválidas no Brasil? Tenho ideia. São pessoas que tiveram doenças crônicas e ficaram inválidas. O que é um inválido? Eu não posso mais trabalhar. Não pode mais trabalhar. Eu sofri uma amputação. Esse é um número gigantesco. Essas pessoas hoje, ao invés de gerar riqueza para o país, elas têm que consumir riqueza. São pessoas que não geram mais valor para o sistema de saúde. Isso é injusto com a pessoa. Porque o sistema de saúde brasileiro deveria ter suportado essa pessoa. Mas deixa eu dar um passo atrás com você. Você está contando para nós o que é a Clivo. Eu entendi até onde você foi. Eu te contei o problema. Exato. Eu entendi até a parte do problema. Mas qual foi o estalo? Porque eu acho que a sacada aqui para a gente poder passar para as pessoas e aí falando um pouco de empreendedorismo, falando de startup, em qual momento você falou assim, caralho, tem uma oportunidade aqui. Um cara que nunca tinha trabalhado com saúde na vida. É isso que me chamou a atenção, né? Uma coisa é eu empreender naquilo que eu estou fazendo a vida inteira e estou enxergando os problemas. Como é que foi esse estalo? Como é que foi esse momento aí? Cara, eu fui atleta
profissional de natação quando eu era jovem, até os meus 18 anos, mais ou menos. Então, eu sempre fui muito conectado com alta performance. E eu sabia que o sistema de saúde brasileiro não funcionava direito e a gente precisava fazer alguma coisa. Quando eu estava no Nubank, eu comecei a sentir saudade. O Nubank começou a crescer demais, começou a ficar grande. E eu falei, cara, eu quero viver isso de novo. E aí eu falei, eu quero fazer alguma coisa em saúde. E da onde que veio isso? Porque eu falei, cara, eu quero pra mim, eu quero resolver o meu problema primeiro. Qual que era a minha ideia original? Fazer exatamente o que é a Clivo, mas pra mim. O que eu precisava? Eu precisava de um personal trainer, eu precisava de um nutricionista, eu precisava de um médico, eu precisava de uma psicóloga, eu precisava de alguém pra me ajudar em todos esses pilares. E aí eu fui estudar esse modelo de negócio. E eu queria alguns outros pilares. Como eu falei, eu queria ter um sócio. Eu queria que fosse um negócio B2B, porque B2C é complicado de se fazer. Eu tive alguns pilares que eu escolhi. Quando eu fui estudar esta tese, eu percebi que era um produto muito difícil de ser vendido. As empresas não iam consumir esse produto tão facilmente. Eu ia competir com um Gympass da vida que hoje está explodindo. Porém, eu percebi que existia este mesmo produto para as pessoas crônicas. E foi aí que eu comecei a entender a dimensão do problema. Você então teve a sacada do que seria o negócio estudando a partir daquilo que você tinha um problema para você mesmo. E já foi uma pivotada antes de começar. Antes de começar. Foi o desenvolvimento da tese, né? O desenvolvimento da tese foi me levando. E aí eu descobri. E outra coisa que eu queria. Eu não queria fazer um negócio inovador. O investidor brasileiro, ele não gosta, ele não tem coragem. Ele morre de medo de investir num negócio que nunca existiu. É verdade. Quando eu vi que o modelo da Clivo existia nos Estados Unidos, existia na China e eram grandes, o benchmark da Clivo nos Estados Unidos foi vendido ano passado por 18 bilhões de dólares. E isso daqui dá o quê? Dá a carteirada. Fala assim, eu não estou inventando. Dá paz. Esse negócio aqui existe, o mercado existe. Então, foi um misto de, putz, eu quero fazer algo com um propósito muito grande, que eu queria trabalhar com saúde, eu queria mudar a realidade brasileira, mas o caminho que eu comecei a pensar foi o caminho pela saúde, pelo wellness. Só que eu acabei caindo no crônico. Então é muito diferente de você trabalhar no Nubank, que você está trabalhando no mercado financeiro. Estabelecido. Estou te ajudando a ganhar mais dinheiro, estou te ajudando a se organizar, estou te dando crédito, estou te impulsionando. Mas outra coisa, cara, é você receber um vídeo de uma senhora que é casada há 50 anos dizendo que você mudou a vida dela. E que ela vai obrigar o marido dela a fazer o programa da Clivo junto com ela também. E a Clivo é o quê, então? Ela tem lá uma... O que é? A Clivo é um tratamento digital para pacientes crônicos. Nós temos 2 pilares. O primeiro pilar é o pilar tecnológico, onde você tem um aplicativo. Todos os nossos membros, a gente não chama de paciente, a gente chama de membro. Ele tem acesso a esse aplicativo. Esse aplicativo, ele responde perguntas. Algumas vezes você tem que responder, outras vezes ele responde automaticamente. Como ele responde automaticamente? Eu te entrego dispositivos de monitoramento à distância. Eu te entrego um bracelete, exatamente, os wearables. Eu te entrego uma balança, eu te entrego um glicosímetro, um medidor de pressão, um oxímetro, um monte dessas coisas. Isso não tira um pouco do poder de escala da startup quando você coloca hardware no meio do negócio? Você diz no sentido financeiro? No sentido de você vai ter que pensar em algo que é menos escalável, que é entregar um produto, tem logística, tem... Você vai ter que comprar esses produtos, exatamente, né? exatamente. Ou então tem que ter uma parceria bem grande aí, com alguém. De fato, isso traz um desafio a mais, porém o ROI é muito grande. Quando você vai ver o ROI dessa indústria, você faz qualquer coisinha, você está tendo um ROI de 7 para 1. Então tem margem para você fazer isso.